Alô, você amigo ligado na nossa rádio podcast Vida do Boleiro. A vocês todos um forte abraço. Hoje é dia 11 de janeiro de 2014, verão brasileiro. Acompanhe agora conosco todas as informações do futebol. Marília! Começando hoje pelas informações do Marília Atlético Clube. A diretoria não confirma o nome do jogador, porém, segundo informações apuradas, o Marília está negociando com um zagueiro de 24 anos que pode estar vindo da Matonense, que foi a campeã da série do Campeonato Paulista da Série B1. O MAC está contatando o jogador e espera fechar com o jogador antes do início do Campeonato Paulista, mas as informações são sigilosas e nada divulgado por enquanto pela diretoria. Tem mais informações, você acompanha nas próximas edições do nosso jornal do Vida do Boleiro. Agora falando pelos lados da equipe de Palestra Itália, o Palmeiras realizou o jogo treino na manhã deste sábado do dia 11 contra o Red Bull Brasil e foi derrotado pelo placar de 2-0. O jogo treino foi realizado na cidade de Itu e serviu para o técnico Gilson Kleina rodar o elenco e já começar a montar o time para a estreia no dia 18 diante do Linense no Pacaembu pelo Campeonato Paulista da Série A1. A partida foi realizada em 3 etapas. Na primeira, o técnico Gilson Kleina entrou com o time que deve ser a base do time titular na temporada, contando com Fernando Praz, o Wendel, Henrique, Thiago Alves e Juninho, Marcelo Oliveira e Wesley, Mendieta, Mazinho e Diogo e Allan Kardec no ataque. Não participaram das atividades o zagueiro Lúcio, apresentado nesta sexta-feira, e também, assim como ele, o William Matheus, o Vitorino, o Leandro, Patrick Vieira e Valdívia. O jogo foi da seguinte forma, foi dividido em 3 etapas. No primeiro tempo entraram os titulares já citados acima, e enquanto os titulares estavam em campo, o Palmeiras conseguiu criar boas oportunidades, principalmente com o Diogo e com o Allan Kardec, porém o gol não saiu e o jogo ficou no 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, Kleina fez uma série de substituições, colocando em campo Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Rodolfo, Wellington, Felipe Menezes, Serginho, França e Miguel. O Palmeiras até teve a posse de bola nesse segundo tempo, mas não conseguiu segurar a equipe do Red Bull Brasil, que venceu por 2-0, a equipe do Red Bull Brasil, que será adversário do Marília na Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe alviverde terá na próxima semana mais um teste contra a União Barbarense, no dia 15, na mesma cidade de Itu, onde o Palmeiras realiza a pré-temporada. Falando pelos lados do tricolor do Morumbi. Após desistir da contratação de Jusilei, o tricolor estendeu o contrato do volante Wellington até 2018. O acordo anterior e até o fim de 2015. O Wellington tem 22 anos e foi revelado pelas categorias de base do próprio São Paulo e teve seu auge, digamos assim, na equipe do São Paulo no ano de 2012, quando o tricolor conquistou a Copa Sul-Americana. E mesmo tendo alternado entre momentos bons e ruins do São Paulo, o Wellington desperta interesse do mercado europeu. Os italianos da Inter de Milão já fizeram uma proposta para obter o empréstimo do jogador no final do ano passado e ainda seguem negociando. Com a renovação de contrato, a negociação fica mais complicada para a Inter de Milão, mas o que isso pode ajudar o São Paulo a pedir um valor mais alto pelo volante. O time do Morumbi ainda procura contratar mais jogadores para o meio de campo, e o nome mais forte pelos lados do CT da Barra Funda é o do volante Souza, que pertence ao Grêmio. O tricolor deve envolver o zagueiro Rodolfo na negociação, ele que está emprestado ao Grêmio e interessa ao time gaúcho. O São Paulo também busca a contratação do atacante Rafael Sobis, já que o setor de ataque do São Paulo não rendeu muito bem ano passado. O jogador do Fluminense trabalhou com o Muricy Ramalho no tricolor das Laranjeiras e é um nome que agrada, além do treinador, também a cúpula do tricolor. A novela Vargas ainda não acabou, mas está próxima dos seus últimos capítulos. Porém o final pode não ser muito bom, porque a diretoria do Santos já admite desistir da contratação do chileno após demora na negociação. Os dirigentes do Santos esperavam respostas do chileno Vargas e também dos italianos do Napoli nesta sexta-feira do dia 10/1. Porém, nenhuma das duas chegou, o que irritou a cúpula santista. E segundo o presidente do Santos, Odílio Rodrigues, se a situação não se resolver até hoje, sábado, dia 11/1, o Santos poderá desistir de contratar o atacante chileno. Caso não consigam a contratação, a diretoria santista admite ter um plano B para o ataque, porém o nome é mantido em sigilo. O Santos conta em seu plantel de jogadores com 6 atacantes. São eles:
Leandro Damião, Giva, Thiago Ribeiro, Gabigol, Giovânio e Vitor Andrade. Agora já falamos pelos lados do time de Parque São Jorge. Corinthians espera detalhes para anunciar Bruno Henrique e Fagner e assim fechar as contratações do início do ano. Com o volante Bruno Henrique defendeu a Portuguesa, está praticamente tudo acertado. O Timão já acertou a compra do jogador junto ao Londrina, time ao qual pertencia os direitos do jogador, por R$1,5 milhão. E só falta acertar as bases salariais com o jogador, o que deve acontecer em breve, já que o Bruno concedeu entrevista falando já como jogador do Timão. Já com Fagner a situação é ao contrário. As bases salariais com o jogador estão acertadas e foi enviada uma proposta de empréstimo ao Wolfsburg da Alemanha. E o Corinthians aguarda uma resposta dos alemães para anunciar o lateral que jogou pelo Vasco na última temporada. Portuguesa! Meus amigos, o Brasileirão 2013 parece não ter fim. Um torcedor da Portuguesa conseguiu uma vitória na justiça contra a CBF para que a Lusa seja mantida no Campeonato Brasileiro da Série A, revertendo a decisão do STJD que tirou 4 pontos do clube por conta da escalação irregular do meia Everton em jogo contra o Grêmio na última rodada do campeonato. Daniel Neves, que é advogado, obteve uma liminar na 42ª Vara Civil de São Paulo com o juiz Marcelo do Amaral Perino. Para entender melhor o caso, vai acontecer assim: a Justiça de São Paulo concedeu antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão em relação à Portuguesa, tendo assim a Portuguesa reavidos os seus 4 pontos. Com a decisão de devolver os pontos à Lusa, o Flamengo conseguiu também o mesmo recurso. Por enquanto, quem está rebaixado é o Fluminense, porém cabe recurso da decisão. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz Marcelo do Amaral entendeu que nos 2 casos a decisão da Justiça Desportiva desrespeitou o artigo 35 e parágrafo 2º do Estatuto do Torcedor. No caso da Portuguesa, Perino afirmou que a data da publicidade da decisão da suspensão de Everton se deu em momento posterior ao jogo contra o Grêmio, o que não deve acontecer. E segundo o que já disseram alguns especialistas no caso, o Estatuto do Torcedor está acima do CBJD, onde a Portuguesa foi enquadrada e punida. O caso deve percorrer da seguinte forma: a CBF será comunicada da decisão e ela pode contestar essa ação em primeiro grau e entrar com recurso chamado de agravo de instrumento na cidade de São Paulo. A CBF tem 10 dias para fazer isso. O Fluminense não faz parte da demanda do processo, mas se por acaso se sentir prejudicado, pode voluntariamente entrar no caso. O que é certo por enquanto é que a Portuguesa está na Série A, mas ainda tem muita coisa para rolar, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte e nós esperamos para ver o final de tudo isso. Bom, chegamos ao final de mais uma edição da nossa podcast do Jornal Vida do Boleiro. Nós ficamos por aqui, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e deixem o seu curtir lá na nossa página. Tchau, pessoal!